Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Espero que todos estejam bem aí, firmes na rocha. Irmãos, nós estamos aqui novamente para mais um dia, uma aula, nesse curso maravilhoso, né? Nesse estudo maravilhoso, nessa oportunidade que o Senhor nos deu de passar pelo livro de Apocalipse, e passar por todos os versículos. E hoje nós vamos falar do capítulo 13. Capítulo 13. Espero que você esteja firme aí nessa jornada, né? A nossa ideia é passar por todos os capítulos, por todos os versículos. Então, se você está caindo nesse vídeo agora, saiba que você estará tendo acesso aí ao que nós vamos estudar, ao que nós vamos comentar aqui em relação ao capítulo 13, mas tem muitos outros vídeos, muitos outros capítulos que já foram explorados, né? Então, do 1 ao 13 já está disponível no canal da Comunidade Evangélica Manaim. Se isso tem te abençoado, se isso tem falado com você, quero te encorajar a passar isso para frente, né? A compartilhar esse link, compartilhar esse estudo, que eu creio que tem sido uma bênção e a palavra de Deus vai ser espalhada aí através da sua vida, amém? Também deixe o seu comentário, deixe o seu like, dessa forma o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante e vai também colocar isso para que outras pessoas tenham acesso, amém? Mas antes de irmos aqui para o estudo, de eu começar a falar dos versículos, eu queria começar nesse dia de hoje fazendo uma oração, né? A saudação inicial que eu dei aqui para os irmãos, ou que eu costumo dar para os irmãos, é uma saudação de graça e paz, né? E Deus tocou aqui no meu coração para que eu ore especificamente a respeito de paz, né? Então, de alguma forma, se você estiver aí ansioso, se você estiver aí preocupado com alguma coisa, nós vamos orar para que você receba aí da parte do Senhor essa paz, para que você receba do Senhor esse refrigério e você possa se esquecer por um momento, né, das dificuldades, das questões que estão aí relevantes te influenciando. E em nome de Jesus, você venha ter a paz para receber do Senhor essa palavra, em nome de Jesus. Então, ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, em primeiro lugar, eu quero te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade, por este momento, Senhor. Eu quero te agradecer pela vida dessa pessoa, Senhor, que está aí do outro lado, recebendo, ó Pai, esse curso, recebendo esse conteúdo, essa palavra que o Senhor nos deu, ó Pai, através do teu Espírito. Senhor, em nome de Jesus. Muitas são as dificuldades, muitas são as ansiedades, as preocupações, ó Deus, que surgem, as preocupações do mundo, Senhor, e que podem, ó Pai, atirar a nossa paz. Em nome de Jesus, eu vou contra este mal, Senhor, sobre a vida do meu irmão. Eu desligo, eu desautorizo, Senhor, toda essa situação e declaro, Pai, seja liberada agora a tua paz, seja liberada agora o teu refrigério, seja liberada agora, Pai, a sua tranquilidade, a tua alegria, Senhor, sobre a vida dessa pessoa. Tira, Senhor, todo medo, toda preocupação. Tudo isso está desligado, Pai, no nome do Senhor Jesus. Meu irmão e minha irmã, receba a paz do Senhor, não a minha paz, não a paz que o mundo dá, mas a paz do Senhor. Receba aí na sua casa, aonde você estiver, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E depois dessa oração, então, vamos aqui ao nosso estudo, né? Nós vamos falar hoje especificamente do capítulo 13. E o capítulo 13, ele é uma continuidade da terceira sessão de explicação que se iniciou ali no capítulo 12. Então, se você ainda não assistiu o capítulo 12, ou se você não assistiu às outras aulas, corre lá, está disponível, vai ficar disponível, você pode acessar a qualquer momento, a qualquer horário, no seu tempo, na sua velocidade. Não necessariamente. Nós publicamos aqui toda segunda-feira, mas não necessariamente ao publicar você tem liberdade, essa liberdade da parte do Senhor, olha que bênção, para poder acessar esse conteúdo a hora que você quiser e assistir quantas vezes você quiser. Amém? O que vai ser explorado aí nesse capítulo, irmãos? É, vai ser explorada a estratégia do inimigo, né? Então, esse é um dos capítulos
centrais para que a gente possa compreender um pouco mais a respeito do anticristo, né? Ele está muito conectado. Aqui eu vou deixar duas referências bíblicas para os irmãos, com Daniel capítulo 9 e Daniel capítulo 11, né? E seremos apresentados aqui a respeito da besta, né? O conceito da besta, esse personagem muito interessante aqui de Apocalipse, né? Então, primeira coisa, por que que o anticristo, né? Ele é chamado de besta? Primeiro que essa questão de besta, ela aparece 36 vezes no livro de Apocalipse e é apresentada exatamente com esse nome, né? E o que que é uma besta, né, irmãos? Uma besta é uma fera, né? Um ser irracional, né? Que tem ali suas estratégias. Aliás, ela é, por característica, um ser estrategista, né? E, ao mesmo tempo, é um ser incapaz, né, de receber aí a misericórdia de Deus, de se arrepender, né, é um ser maligno de fato, né, é um ser é, totalmente cheio de demônios, né, um ser que nunca na história a gente viu, né, em relação à quantidade de demônios que estão influenciando a vida dessa fera aí, desse ser irracional. O próprio apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, no verso 2, ele diz a respeito dessa besta algumas características. Então, ele apresenta esse ser que nós vamos falar aqui, que o capítulo 13 detalha a respeito dele, dizendo assim que é um homem do pecado, então, ou seja, uma pessoa que está ligada completamente à questão da desobediência, né? Porque o que que é o pecado, irmãos? É a desobediência contra Deus. Fala que ele é filho da perdição, né? Então já dá para ver aí para você, nós falamos que a besta é o anticristo, enfim. Então, o filho da perdição é aquele que é incapaz de se arrepender, aquele que é contra Cristo mesmo, né? E que ele é iníquo e perverso. Olha essas características. Então não é um ser qualquer, é um ser que, de certa forma, tem aí o seu poder, né? Sendo liberado aí por Deus para que ele haja exatamente dessa forma. E aí a gente vê logo no capítulo 13, verso 1 e 2, dizendo que essa besta, ela emerge do mar, né? Então, é revelado aí, logo no início, a identidade e a força desse ser, né? Então, vamos ler aqui comigo, abra aí a sua Bíblia, é, e vai estar escrito exatamente o que eu acabei de comentar aqui com vocês. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Bem, então, uma lista de símbolos, né? Quais são os significados desses símbolos? Nós vamos falar aqui um pouquinho a respeito deles, mas a grande ênfase dessas características, ela está no capítulo 17. Então, no capítulo 17, mais à frente, quando a gente chegar lá, nós vamos voltar novamente para esse tema. Mas vamos falar aqui dos 10 chifres. Os 10 chifres, eles representam uma confederação, né, um conjunto de nações, ou um grupo de nações que estarão alinhadas ao governo do anticristo e darão para ela, né, aqui tem um certo poder político envolvido, darão para ela autoridade, né, fazendo com que a sua coroa, a sua força, né, através dessa autoridade, né, possa implementar o seu plano. E aí o plano nós vamos detalhar mais à frente aí no capítulo 17, né? Uma informação importante aqui é que essa mesma lista de significados em relação a esses símbolos, nós temos ela descrita também, além ali do capítulo 17,
no Salmo 83. Então, convido os irmãos depois visitarem o Salmo 83 e também Ezequiel 38. Olha que interessante aqui, 83 e 38, um número é, 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 de trás para frente e de frente para trás, né? Como uma coincidência aqui, né? Então, Salmo 83 e Ezequiel 38 também trazem aí informações complementares a respeito dessas características. Outra coisa, fala que ele tem 7 cabeças. O que significa essas 7 cabeças? Significa que a besta é o império que engloba um conjunto de 7 nações que já dominaram ou oprimiram Israel durante a história. Você lembra quais foram essas nações, né? Então, se a gente voltar lá no comecinho da Bíblia, o Egito já fez isso, né? Depois, ali em Isaías, a Síria, Babilônia, depois a Pérsia, a própria Grécia, os romanos e o Califado Islâmico. Então, essas são os 7 impérios, né, que já dominaram Israel. Então, as 7 cabeças estão ligados a isso, né? E interessante, irmãos, cada um desses foi um tipo de opressão, né? Então, essas 7 cabeças, né? Pensa-se cabeças, algo pensante, né? Algo que tem um cérebro ali. é, que está envolvido aqui, né? É, de novo, mais detalhes nós vamos ter no capítulo 17. Então, João, que está escrevendo aqui o livro de Apocalipse, ele olha então para esse ser, né? Ele vê esse ser e ele vê que esse ser reúne então essas características desses povos, desses impérios, desses contextos históricos, né? Que estão relatados, que já foram relatados aí em outros capítulos da Bíblia. Uma outra referência aqui para os irmãos, Daniel, também Daniel, nos capítulos de 2 e 7, ele fala a respeito de leopardo, ele fala a respeito de urso, ele fala a respeito de leão e ele fala a respeito de dragão. Então, podem ver que todos esses textos que eu estou citando aqui para os irmãos têm uma convergência, ou seja, se conectam com o que nós estamos vendo aqui em Apocalipse capítulo 13. Qual evento, então, que coloca o anticristo em cena, né? Como que ele vai começar a agir, como que ele vai começar a aparecer? Então, vamos ler comigo aqui o verso 3. Então, 13, 3. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, esse evento ele acontece quando o império que reúne as 7 nações, que parecia aí estar morto, ressurge com grande força, né? Então esse evento, né, desse ressurgimento, esse acontecimento, ele traz encantamento para a Terra, né? Então olha como esse ser é poderoso, né? Embora ele já tenha sido golpeado, embora ele já tenha sofrido aí uma violência a nível de mortal, ele ressurge com a sua força no final dos tempos. Qual que é o objetivo da besta, irmãos? O objetivo, ele está descrito no verso 4. Então, 13 e 4, acompanhe comigo. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Né? Então, o anticristo, ele trabalha com uma finalidade, irmãos, de receber a adoração dos homens. Né? Então, o diabo, aliás, por que que ele foi expulso, né? Por que que ele se rebelou contra Deus? Né? Porque ele queria que toda a adoração fosse para ele. Né? Então, o diabo, ele ele quer receber essa adoração, né? A besta também quer receber essa adoração, e no fundo, eles querem também fazer guerra, né? Eles querem fazer guerra, eles querem se opor a Cristo ou ao povo de Cristo, aqueles que são filhos de Deus. Qual que é a metodologia, ou seja, os métodos, os processos que eles usam para
realizar o objetivo deles ou para empregar a força deles. Todo esse método e todo esse processo está descrito nos versos a seguir. Então, do verso 5 ao 8 é a metodologia. Só que, irmãos, não foge de mentiras, blasfêmias, não foge de arrogância, né? De pensar de pensar que pode, de pensar que tem um poder ali. E outra, quem é o pai da mentira? É o diabo, né? Então ele vai usar de muita blasfêmia, ele vai usar de muita mentira contra Deus, ele vai querer difamar Deus, né? Para para poder implementar aí o seu objetivo. Então, a besta, então, ela começa a proferir blasfêmias contra Deus, tentando difamar o nome de Deus e daqueles que estão no céu, no capítulo 6, no versículo 6, nós vamos ver isso. Qual que é a autoridade que a besta vai ter? Né? Lembrando que ela tem uma autoridade, porque essa autoridade ela foi liberada por Deus, ela foi dada por Deus. Nada foge do controle de Deus, tá, meus irmãos? A duração dessa autoridade vai ser 42 meses. Isso está descrito aí no verso 5. Então, essa besta ela vai ter autoridade para fazer guerra contra os santos, para eventualmente até vencer sobre cada tribo, povo, língua e nação, né? A gente vê esse detalhe no verso 7. Outra coisa, no verso 8, vai dizer que ela recebe adoração, né? Que essa besta ela vai ser adorada por aquelas pessoas que já estão predestinadas, apontadas para pertencer ao império do anticristo, né? Então há pessoas que de fato não serão salvas, não irão se converter, tá? Então, em resumo, ela tem esse método que é de arrogância, de blasfêmia, de difamação, de difamar aqueles que habitam no céu, de lutar contra os santos, de propor guerra, de vencer, de ser adorado por aqueles que já são deles, né? Por aqueles que já estão destinados ali a ser os seus adoradores. Só que o que é lindo, irmãos, é que a partir então do verso 9 tem uma resposta dos santos, uma resposta da igreja. Então, a igreja, a partir do verso 9, ela tem esse convite. Vamos ler aqui o verso 9 e 10. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos, né? Então, a resposta da igreja é um amor confiante, é um amor inabalável. Essa é a expectativa de Deus de colocar aqui a nossa perseverança, de colocar aqui a nossa fidelidade. E se nós tivermos que ir para o cativeiro, nós iremos. Se alguém tiver que ser morto, vai ser morto. Mas a pessoa vai sofrer isso na carne, né? Porque espiritualmente, né? O seu espírito, aquele que vai habitar com Deus, não vai sofrer nenhum dano. Então, a resposta da igreja não é uma resposta assim, Deus, por favor, estou sendo oprimido, olha que grande tribulação, me livre desse problema. Não, a resposta da igreja é, Deus, eu enfrento o que for necessário, né? Enquanto você me capacitar, enquanto você ungir para que eu seja mensageiro, para que eu seja um profeta, para que eu proclame o teu evangelho, para que eu faça o teu evangelho ser espalhado, para que outras pessoas venham te conhecer, para que outras pessoas venham se converter, mesmo dentro da grande tribulação, eis-me aqui, Senhor. Me usa para enfrentar a morte, me usa para vencer o inimigo, mesmo diante das maiores perseguições, das maiores violências, das maiores atrocidades que estão prestes aí a acontecer. Então, a igreja, ela vence o anticristo pela palavra do seu testemunho. O que é a palavra do testemunho? É o testemunho que ela vai dar, a pregação que ela vai dar e também pelo sangue do Cordeiro que já foi derramado. Então não tem como não vencer, já está predestinado, a vitória ela vai acontecer, a vitória ela acontecerá no tempo certo,
né? Mas mesmo que por um período de tempo, grandes tribulações aconteçam. Então, a nossa segurança vem daí, né? Na condição de que, enquanto eu estiver ali propagando o evangelho, eu vou estar cheio do Espírito, eu vou estar cheio do poder de Deus, e ele me capacita, então, a não ter medo. Ele me capacita a ter paz, mesmo diante de momentos de grandes dificuldades. Seguindo aqui no verso 11, diz assim, ó, vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como o dragão. Então, é, a besta que emerge da terra, que é o que nós acabamos de ler aqui, ele é o falso profeta, né? Então, a gente acabou de ver a revelação da identidade e da força desse falso profeta. Ele também tem algum tipo de autoridade, tem ali, conforme a gente leu, 2 chifres, ele é falso, né? Por que que ele é falso? Porque ele tende a se parecer com Cristo. Quando fala aqui que ele parece um cordeiro, quem é o cordeiro? O cordeiro é Cristo, né? Mas por mais que ele pareça que na sua fala, que no jeito de se comportar, é, ele de fato é o diabo, né? Ele fala assim, a sua fala é como a do diabo. Então, parece na aparência física, mas as suas atitudes, a sua fala já entregam que ele é falso, né? Qual que é o objetivo, então, dessa besta? No verso 12, diz assim, ó, ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Então, o objetivo do falso profeta, dessa segunda besta que surge, é exercer a autoridade do anticristo, idolatria ao império e a idolatria ao conglomerado de nações ali que se uniram. Depois, irmãos, a gente vê a metodologia dela, né? Como que ela faz, ou melhor, o que ela faz para realizar o objetivo dela, o propósito dela e como ela emprega a sua força. Tudo isso está detalhado é, no 13, né? Do 13 ao 18. Então vamos dar uma olhadinha aqui na lista, na metodologia desse falso profeta. Então, de novo, ele tem alguma autoridade, então ele opera alguns sinais, faz cair fogo do céu. Dá uma lida aí no verso 13 e você vai ver que é exatamente isso que está descrito aí. Outra coisa, no verso 15, fala que ele recebe poder para dar a vida à imagem da besta, né? Então aqui tá relacionado aí o poder, a autoridade que ele tem, e ainda no verso 15 fala que ele tem autoridade para matar, né? No verso 15 está escrito aí. Outra metodologia que ele usa é a sedução. Então no verso 14 fala que ele engana os habitantes da terra. Olha de novo a mentira, a blasfêmia, o engano, tudo envolvido aí. O método é o mesmo, né, irmãos? O método de Satanás desde o início até o final vai ser o mesmo. As suas artimanhas, as suas ferramentas, elas são as mesmas. Outra coisa, produz uma imagem para a besta, né? Então, no verso 15 fala que a imagem tem vida e que essa imagem fala. Fala que os que não adorarem a imagem da besta vão morrer, né? Então, esse é mais um dos métodos que ele usa. E fala também a respeito da adoração, né? Então, no verso 16 e 17, ele usa a pressão econômica, né? As dificuldades econômicas que vão existir aí nesse período para exigir que a besta seja adorada, né? E a marca da besta vai estar conectada aí à imagem a qual se adora. Vamos falar então agora da marca da besta, né? Qual que é o período que tudo isso vai acontecer? Então, durante a grande tribulação, 3 anos e meio, que é o que está descrito ali no verso 5, que nós já passamos por ele aqui no início do estudo. A marca da besta, irmãos, são 4 coisas diferentes relacionadas. Na verdade, é um conjunto dessas coisas, né? Então, a marca da besta se referencia ao nome da besta, ao número da besta, 666,
A marca da besta obrigatoriamente será na mão direita ou na testa, né? E ele vai refletir aí a imagem da besta. Como que as pessoas vão receber essa marca, tá? Não vai ser um ato involuntário, é uma exigência que será feita, né? Mas a pessoa, ela vai poder decidir, né? E essa decisão vai vir com a questão da adoração da imagem da besta, né? Então, a pressão econômica que vai existir, onde ninguém vai poder comprar ou vender sem ter essa marca, tá? Descrita aí no verso 17, né? Então, é, o que cabe a gente dizer aqui é que, por exemplo, ninguém vai receber a marca da besta sem conhecer que ela está recebendo a marca da besta. Então, a adoração à besta vai ser a chave para a pessoa poder receber essa marca, né? O ato de confiar, de adorar, de se prostrar a besta fará com que a pessoa receba, então, essa marca, né? Então, aqui, a gente vê diversas pessoas falando aí a respeito disso, né? Às vezes até falando algumas mentiras, né? A respeito disso. Pô, você vai tomar uma vacina, você vai... Você acha que é algo involuntário? Deus está sendo bem claro com a gente. Não vai ser algo involuntário. Não vão te enganar para você receber essa marca. Mas você vai ter que adorar. Você vai estar sabendo ali que você vai estar fazendo algo que é contra Deus, né? Você vai estar se opondo a Jesus, deixando de confiar em Jesus e passando a confiar, então, no anticristo, né? Então, não vai ser algo involuntário. Então, fica de alerta aqui para a igreja, né? Fica de alerta para nós. Há muito desespero quando se fala disso, há muito engano quando se fala a respeito dessa marca, né? A gente precisa evitar especulações, evitar conteúdos relacionados à teoria da conspiração, né? Tudo que é muito estranho aí, duvide, né? Então, o que a gente precisa é de sabedoria, precisamos de conhecimento. Deus tem nos dado, através desse estudo, essa sabedoria, esse conhecimento, né? Para que a gente não seja enganado lá na frente, né? O próprio Jesus disse, né, que seria um tempo de muito engano, né? E as pessoas acabam usando disso para trazer ainda mais engano, né? Então a gente precisa discernir a marca, o nome, a imagem, o número, tudo isso não vai ser algo que nós não vamos discernir, nós vamos saber o que está acontecendo. Então, se a gente meditar nas escrituras, se a gente conhecer as escrituras, então por isso que esse é o tempo, né? O tempo de meditar, o tempo de conhecer as escrituras, a gente não vai ser enganado a respeito disso, né? Não vamos ser enganados da marca da besta, a respeito do que é, de como vai ser. Não vamos ser enganados pelo anticristo, não seremos enganados pelo falso profeta, né? É, a marca da besta, outra coisa que a gente tem que deixar claro aqui, ela só vai se iniciar quando se der início à grande tribulação. Então não é agora, né? Não é algo que vai acontecer, por exemplo, amanhã, né? Ela será implementada, então, pelo falso profeta, é, e a gente não vai ser algo que vai ser impossível de saber que isso está acontecendo, tá? Então, de novo, desde o começo o Senhor tem falado conosco a respeito dos finais dos tempos, porque geralmente as pessoas temem muito por isso, né? A igreja não precisa temer, né? É, ninguém vai para o céu por engano, a pessoa precisa decidir, não precisa. Ninguém também vai por inferno por engano, né? A pessoa precisa decidir, né? Ela precisa adorar. Então vai ter uma atitude dela, uma ação dela, né? Então, para ir para Jesus, a pessoa precisa aceitar Jesus, né? Ela precisa adorar o Cordeiro, precisa reconhecer o quanto ela é pecadora. E aí, ao aceitar Jesus, ao abrir o seu coração, ela recebe Jesus, né? Então ninguém vai receber a marca da besta também por engano ou sem querer, né? A pessoa vai tomar uma decisão de adorar, uma decisão de confiar
no anticristo, né? Então, de fato, a gente não sabe o que é, não saberemos e só será revelado no futuro. Então, isso que nós estamos falando aqui é um assunto de futuro. Então, enquanto não tiver essas características do que nós falamos aqui, não compensa comentar, não compensa falar, não compensa a gente fazer nada. Então, só quando as coisas acontecerem, a gente vai ter plena certeza do que de fato é. Fora isso, é tudo especulação. Fora isso, é tudo teoria da conspiração. Fora isso, é fake news, né? Usando uma palavra da época agora. Então é isso, irmãos. E com isso, a gente finaliza, então, o capítulo 13, né? Um capítulo importante, um capítulo interessante aí para nós, onde a gente conheceu a respeito dessa primeira besta, da segunda besta, sua autoridade, o seu método, os seus processos, amém? Tudo isso serve, então, para nós de ensino, para que lá na frente a gente não seja enganado. Queria agradecer aí você, agradecer sua presença. Muito obrigado. Até a próxima semana, em nome de Jesus. Seja abençoado, que você tenha uma semana maravilhosa na presença do Senhor, em nome de Jesus. Até mais, meus irmãos. Deus abençoe.